era convidar as filhas do Senhor para se assentar ali na casa dela, como uma oferta para Deus. E olha o que acontece, a gente foi presenteada não só com a comida, que tudo tão perfeito ali que ela fez, mas com a palavra que o Senhor revelou para ela. Então, foi demais, e a gente precisa fazer mais dessas coisas. O meu discipulado esse ano foi mesa, compartilhar a mesa, ter comunhão à mesa, e tem sido muito bom. Então, vamos começar. E aí, hoje, por isso que ela vai trazer a palavra, encerrando aí esse tema. A semana que vem, já vou aproveitar e dando os recados. A semana que vem vai ser o chá de bebê do Lucas. A Rose compartilhou o link, porque muita gente não sabia, e a gente está levantando uma oferta para dar de presentear ele. Ele que vai trazer uma palavra profética para a gente lá no dia da festa da célula. Ele que tenha estado aqui com a gente também, é uma forma da gente agradecer, né, o carinho dele por essa célula. Eu mentoro ali a Michele, a gente tem compartilhado muitas coisas juntas e tem sido tão maravilhoso ver o que Deus tem na vida desse casal. Por isso que eu falo para ele que ele pode contar com a nossa célula, que é um braço ali para aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Né? É um jovem que hoje vive da igreja, das ofertas da igreja. Ele não é uma pessoa contratada, mas a mulher dele está ali trabalhando, grávida, para sustentar essa obra de Deus por enquanto. E eu creio que isso é temporário. E eu louvo a Deus por ter jovens que estão dispostos a abrir mão de tudo para pregar o reino. E é isso que eu tenho visto na vida dele. Sou muito amiga do pai dele, amo o pai dele. Foi um instrumento na minha vida durante muitos anos. É o pastor da minha irmã. E eu louvo a Deus por essa família. Então, quem puder, célula da semana que vem, ele vai trazer uma palavra profética para nós também. Vai trazer a palavra, mas é surpresa para a Michele. Quando no final que a gente for comemorar, quando a gente for fazer lá os comes e bebes, é que a gente vai falar que é a festinha pro Benjamin, que está aí chegando. Tá bom? Então, conto com vocês e com a presença de vocês também, que é sempre uma bênção quando ele está aqui trazendo uma palavra para a gente. E agora vamos orar para começar. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia. Obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença. O Senhor é um principal convidado dessa noite. Nós te exaltamos nesse lugar, nós glorificamos o teu nome nesse lugar. Declaramos, ó Deus, que a nossa expectativa é no Senhor, no teu Espírito Santo. Queremos ser ministrados pela tua presença e pela tua palavra. Esse culto, esse momento só acontece porque nós clamamos o teu nome nesse lugar, porque ansiamos pela tua presença. Como disse Moisés, sem a tua presença nós não viríamos até aqui. Amém. O Senhor é o maior convidado, o Senhor é o principal dessa noite. Esta casa é chamada casa de oração, porque servimos a um Deus vivo. Nós oramos a ti, clamamos ao Senhor, e a família te ama. Pai, sinta-se aqui num ambiente favorável para que o Senhor possa trabalhar em nós, que o teu Espírito Santo viva em nós, tenha liberdade na nossa mente, no nosso coração. Deus, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor guarde cada família representada nessa noite. Eu oro para que o Senhor dê ordem aos teus anjos ao redor da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos negócios. Enquanto estivermos aqui, vai dando ordem aos teus anjos, tirando todo o impedimento, tirando, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de prosperar, todo espírito de confusão. Eu oro para que, ao chegarmos na nossa casa, Deus, a paz que excede todo entendimento esteja sobre os nossos lares. Amém. Eu oro, Deus, para que a tua presença desfaça qualquer espírito de confusão, qualquer espírito de murmuração. Amém. Em nome de Jesus, mas a alegria do Senhor venha sobre nós. Amém. Pai, eu oro também, Deus, pela vida da Manuzinha. Amém. Eu oro para que o Senhor a recompense. A tua filha tem se colocado, eis-me aqui, Senhor, desde muito pequena. Ama a tua palavra, estudar a tua palavra. Amém. Honra, Senhor, a tua filhinha nessa noite. Que o Senhor a recompense, porque ela deixou
casa, trabalho, ela deixou ali, Senhor, as coisas dela para estar aqui ministrando ao Senhor, ao teu recado mais urgente para nós. É a tua palavra que diz que o Senhor recompensa os teus. Eu oro para que a Manu conte testemunhos desse tempo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor a encha como um vaso vazio, ela se apresente diante de ti e com o óleo da unção, ela transborde, amém, Senhor, em ti. Eu oro já te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém. A Rúbia hoje está na igreja, foi direto, tem ensaio, ela canta nos 3 cultos, ela louva, né, gente? Que eu mesmo falo para ela, não fale e canta. Ela louva nos 3 cultos, então ela foi lá ensaiar. Alguém tem um testemunho para a gente adorar o Senhor com os nossos testemunhos? Não? Eu quero contar que eu tive um livramento. Foi algo assim que foi quando teve a última chuva forte, não ontem, né? Mas a última chuva que a gente estava naquela situação de volta, não volta a energia, tudo. Eu fui dormir tarde, quase meia-noite. E para aguentar, eu coloquei uma chaleira no fogo para fazer café, tipo assim, tinha uns 2 dedos só de água. E, gente, eu dormi. E isso ficou ligado até 5 horas da manhã. Poderia ter acontecido um monte de coisa, mas eu levantei e a chaleira estava lá, intacta, sem água. E eu falei, Senhor, o Senhor guardou minha casa. Guardou, meu Deus do céu. Poderia ter derretido. Todo mundo falou, nossa, mas não derreteu nem o cabo, nada. Eu falei, não. Aconteceu absolutamente nada. A água findou, foi da 1 hora da manhã até 5 horas. 4 horas, o fogo ligado. E eu falei, gente, minha casa... Eu só agradecia. Só agradecia. Eu falei, cara, foi um livramento, assim, porque todo mundo que eu falei falou, Cris, como não aconteceu nada? Eu falei, não aconteceu nada. Fogão não estragou. Eu não conseguia colocar a mão na minha pia estava num calor exorbitante, e embaixo do mármore é o gabinete, né? O meu fogão, ele não é assim, acoplado, né? Até no gabinete, que estava quente, é madeira, poderia ter pego fogo, mas não pegou, porque o Senhor habita na minha casa. Amém. E o Senhor me guardou. E eu falei, cara, que demais esse testemunho. Glória então, a Deus, o Senhor habita aqui. Foi um livramento, uma distração minha, porque a gente já estava cansado e aquela coisa vem, não vem energia, né? Estava com receio da geladeira. Eu até ia fazer um café, que eu falei, cara, eu vou fazer um café para ver se eu fico acordada mais. E eu esqueci, deixei lá e fui dormir. Mas o Senhor guardou. Então, foi um livramento, um testemunho maravilhoso para mim. Foi muito, muito bom saber que o Senhor habita. Vem cá, Flávia. Flávia também tem um. Oi, gente, a paz. Ai, gente, quem me pergunta quem é Flávia quando eu falo? Aqui. Sou eu. Então, eu tô passando por um processo, né, tipo, do Senhor me moldar e me curar em muitas coisas. E durante esse processo, eu tive que liberar perdão para algumas pessoas. Mas o mais incrível foi que a gente, às vezes, ora e fala, Senhor, eu perdoo aquela pessoa, mas eu não quero ter contato com ela. E o Senhor tem movido no meu coração que sim, a gente tem que perdoar e às vezes a gente tem que ter contato, sim. Uma dessas pessoas foi os tios, né, do meu marido, que eles não moram mais aqui, moram nos Estados Unidos. E esses dias atrás foi aniversário do tio dele, e eu sei, e ele, né, meu marido mandou uma mensagem para ele e tal, e eu, né, tá bom, manda mensagem para ele, eu vou para outro lugar, não quero nem conversar. Ele ligou e eu fugi. Na hora que eu fugi, o Espírito Santo, vamos voltar lá? Aí fui, né? Na hora que o meu marido me viu voltando, ele começou a dar risada. Aí eu tipo, tá bom, Deus. Aí cheguei lá, né? Aí conversamos, eu liberei perdão, pedi perdão,
E, na verdade, o que mais me alegrou o coração, porque para o tio dele foi um presente, né? A nossa família voltar a se falar. E hoje, que é aniversário do meu esposo, os tios dele mandaram um presente para ele, mandaram um dinheirinho para dar um presente para ele. Então, isso só foi possível através de um posicionamento de perdoar, né? É isso. Ai, glória a Deus. Eu também quero contar um. Eu já falei para as meninas lá do discipulado, vocês sabem que eu fui viajar lá, eu fui lá para o sul, eu ia a trabalho. Olha como Deus faz as coisas. Quando eu comprei essa passagem, eu tinha um projeto no sul. Então, eu ia lá conversar com as agentes, conhecer as agentes, aproveitar e ministrar a palavra na célula da FAB, que ela queria muito que eu fosse. E aproveitei, quando eu falei para minha irmã que eu ia, ela falou, então vamos comigo no Beto Carreiro, levar o João com os amiguinhos. Falei, tá bom. No final das contas, e eu sempre oro pedindo propósito, pedindo a palavra. Bom, no final das contas, o projeto não aconteceu lá no sul, foi para Angra, bem no meio, bem nesse tempo. Uma semana antes, o cara do projeto fala, Rogéria, não vai acontecer no sul, mas a gente vai fazer, o projeto acontece em Angra e eu quero começar agora, preciso de 8 apartamentos em Angra. E eu indo para o sul, gente, o que eu faço agora? Não podia cancelar, porque eu já tinha um compromisso com a Fabiana e com a minha irmã. Aí eu falei, bom, eu vou trabalhar online, dá para eu tocar, eu vou assim mesmo. A Fábio foi me buscar no aeroporto, ela fala assim, a minha líder não deixou você pregar. Vocês viram que eu fiquei bem quietinha, não postei foto, não postei nada. Olha, a minha líder não deixou você pregar. Eu assim, tá bom. Tá bom. Porque como ela tá na Lagoinha agora, só pode pregar os líderes deles lá. E ela falou, mas no meio da pregação, quando ela estiver pregando, você enfia o seu testemunho no meio. Aí a mulher fala assim, só é para falar aqui alguma coisa relacionada à palavra. Aí eu falei, meu testemunho não tem nada a ver com essa palavra, eu não posso soltar meu testemunho do nada. Aleatório. Então, minha filha que eu não piscina ressuscitou. Né? Então eu falei assim, não vou nem contar esse testemunho. Enfim, saí da casa da Fábio, eu no Uber, eu falava assim, gente, mas qual é o propósito? Não é possível que o Senhor me trouxe aqui para ir no Beto Carreiro. Eu não acredito. Debaixo de tempestade, porque não era ir no Beto Carreiro com seu sobrinho, é assim, o mundo desabando, e de capa de chuva, eu falei, não é possível, qual o propósito disso? Gente, impressionante, porque choveu muito, e a gente ficou o tempo todo conversando, e quando a gente é luz de Cristo, a gente atrai. Os amigos da minha irmã, eu espero que não tenha ninguém deles aqui, mas eu acho que não. Que nem ouviam falar de Jesus, era uma coisa assim muito remota, começaram a puxar assunto comigo, conversar comigo, e enfim, gente, foi tão demais que a minha irmã falava assim, meu Deus do céu, isso é um baita testemunho. Ela contou o testemunho lá na célula, na casa dela, que a gente está fazendo uma vez. Contou para o marido dela, porque o meu marido nem o Carlinhos foram. E o que é mais impressionante, eles vieram aqui que eu conversei com eles sobre legado, que eu falei com eles sobre criação de filhos, que eu pude conversar com eles e um outro casal, eles vieram aqui. E depois da vinda deles aqui, conversamos com as meninas, elas estão fazendo esse propósito de 31 dias, elas quiseram fazer, estão ali orando comigo. Então, assim, o homem faz planos, mas o sim e o amém vem de Deus, né? E como também falei para as meninas do discipulado, a gente tem que estar disponível para aquilo que Deus está fazendo. E a gente não entende. Muitas vezes a gente quer entender o plano de Deus, a cabeça de Deus, a gente planeja, mas assim, Deus está olhando ali no futuro. Então, qual é a minha parte? Senhor, eis-me aqui. Esse dia eu estou disponível para o Senhor, esse dia é teu.
Então, assim, a VP é tua, a minha casa é tua, eu só sou um instrumento, me dirige aqui nesse lugar. Né? Então, estou muito feliz de ter ido, de ter conhecido essas pessoas e, principalmente, elas querendo saber mais de Cristo, estão cheias, sedentas de Deus, e eu louvo ao Senhor por isso. E quero mais oportunidades como essa, gente, porque valeu muito a pena. Amém. Ai, deixa eu aproveitar, só contar o que aconteceu hoje. Hoje, lá na minha... Ontem à noite, caiu uma árvore. Sil, Foi um horror. a Sil tá aqui. Você está aparecendo Oi, gente, aqui? boa Peraí, noite. tá se vendo, Sil? Tá aparecendo. Tá? Eu aqui não tô. Pronto. E caiu uma árvore lá na rua, ficamos sem luz, foi um auê, né? Aí chama a prefeitura, chama a defesa civil, os vizinhos se reuniram porque tem uma outra árvore lá que está na situação pior e ela é maior ainda, né? Aí tava todo mundo lá, uma bagunça, daí uma virou e falou assim, chama a Sumara lá, chama a Sumara que ela é de Deus. Aí eu falei, hã? É você, Sil, vem aqui. Ó, ela vai falar. Eu falei, mas você não é de Deus? Eu falei, todos nós somos filhos de Deus, né? Fiquei assim, sem graça, sabe? Mas ao mesmo tempo me deu uma alegria por dentro. Eu falei, gente, né? As pessoas acho que começam a, né? Quando a gente se posiciona. Não sei por que ela falou isso, mas alguma coisa ela, né? Mas era para você resolver? Era para dar um conselho lá e ver a prefeitura e se entrar com o processo, se não ia essas coisas. Eu falei, glória Tá a Deus, vendo? Eles estão querendo alguém de Deus para dar um veredito final. Vamos para a justiça ou não? Amém, glória a Deus. É isso, a gente tem que ser reconhecido mesmo como servos de Deus. As pessoas têm que olhar isso em nós, né? Glória a Deus. Manuzinha, chegou sua hora. Melhor parte agora da palavra. Deixa eu pegar meu... Vem aqui, meu amor. Ó, você tem que falar aqui, olhando aqui pro povo. Está aparecendo aqui. Essa é a Manuzinha. Você já pregou online, né? Sim. Sim, vocês ouviram. A palavra que eu também ouvi. Amém. Pode começar, amor? Pode, meu amor. Ah, tá joia. Boa noite, queridos. Boa noite, gente. A vocês aqui também. Bom, estamos nos preparando, né, para o ano de 2024, para esse ano que vai chegar, e dando sequência nessa temática que o Senhor está ministrando aos nossos corações nos nossos últimos encontros, né? Sobre plantio, sobre colheita, sobre as sementes que Ele lança em nós, sobre zelar pelas sementes, sobre ser uma boa terra, sobre o que fazer para frutificar. Hoje, dentro desse assunto ainda, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Naquela mensagem que eu trouxe, o Senhor falou conosco sobre um coração muito atarefado, né? Um coração sobrecarregado com as coisas dessa vida, voltado para as suas próprias plantações pessoais, então é um coração sufocado. Falou também sobre o coração endurecido, um coração que precisa ser arado, que precisa se tornar maleável. Olha o coração maleável, né? Que bênção! Então, a gente viu naquela mensagem coração sufocado, coração endurecido, ambos infrutíferos. Hoje a gente vai conhecer o coração que frutifica, né? No Evangelho aqui, segundo Lucas, no capítulo 8, versículo 15, o Senhor diz assim, ó, mas as que caíram em boa terra, ele está falando aqui das sementes, né? As sementes que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso,
ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Tá? A gente vai já aprofundar um pouquinho mais sobre esse versículo aqui, de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Mas antes, gente, ontem, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiz alguns questionamentos ao Senhor, uns questionamentos que eu trazia no meu coração. Talvez alguns aqui também tenham esses mesmos questionamentos. Eu me perguntei assim, o que é dar fruto? O que, afinal, é dar fruto? O que significa, Senhor, afinal, ser frutífero? E aí, com base nesta indagação que eu fiz ao Senhor, eu comecei ali a meditar na palavra e o Senhor me respondeu. Eu entendi, o Senhor me fez entender que dar fruto, ser frutífero, é tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Eu sei que eu estou sendo frutífero quando eu estou progredindo nessa caminhada de me tornar cada vez mais semelhante a Cristo. E eu fiquei tão feliz com o testemunho da Sil, porque para mim foi uma confirmação dessa palavra que o Senhor vai trazer para nós hoje. Ela foi reconhecida ali, entre as pessoas, como uma pessoa de Deus. Ela foi reconhecida como a imagem de Cristo ali. Você está frutificando, Sil. Que bênção! Que maravilha, gente! Então, ser frutífero, dar frutos, é isso, é a gente cada vez mais se tornar a imagem de Cristo, que as pessoas olhem para nós e reconheçam em nós Jesus. Porque desde o início da criação, desde o início de todas as coisas, desde o princípio, quando Deus estava criando tudo, ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, ou seja, naquele momento ele estava ali conversando com Cristo, conversando com o seu verbo, o verbo de Deus, que era Deus e que estava com Deus no princípio das coisas. Naquele momento, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, desde o princípio, o propósito de Deus é fazer de nós semelhantes a ele, a sua imagem. E nós somos frutíferos quando nós alcançamos esse propósito. A palavra diz aqui em Romanos 8, versículo 29, diz assim, ó, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O que a palavra está dizendo aqui? Aqueles que de antemão conheceu. De antemão conheceu é se referindo a este momento da criação, a este momento anterior a tudo. Neste momento, de antemão, ele já nos conheceu. Quando ele estava criando tudo que existe, ele já conhecia a cada um de nós nesse momento. Lá no início de tudo, cada um de nós já éramos conhecidos. Que lindo, gente! Já éramos conhecidos e ali naquele momento já estávamos predestinados
a sermos conforme a imagem do seu Filho, para que Cristo fosse o primogênito de todos nós. Então, resumindo aqui, eu sei que eu estou sendo frutífero, eu sei que eu estou dando frutos, quando está sendo cumprido em mim este propósito do Senhor de me tornar cada vez mais semelhante a Cristo. É vontade dele, é desejo dele, é escolha dele que seja assim. Quem nos escolheu foi ele. Não fomos nós que um belo dia resolvemos que íamos trilhar esse caminho espiritual, né? Esse caminho de formação e de amadurecimento espiritual. Não fomos nós. Não fomos nós que escolhemos, não fomos nós que decidimos que ia ser assim. Foi ele que nos escolheu. Aqui em João 15, versículo 16, Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. O fruto que o Senhor deseja de nós não é só um fruto temporário, não é só um fruto de uma estação, não é só um fruto de uma temporada, de uma fase da nossa vida, mas é um fruto que permaneça. Um fruto que alcance gerações, um fruto que, mesmo que quando nós passarmos por aqui e formos para o Senhor, o nosso fruto permaneça, o nosso legado seja deixado. É esse o desejo do Senhor ao nos escolher, que a gente dê frutos e frutos que permaneçam. E a gente se torna essa imagem de Cristo. As pessoas veem em nós a imagem de Cristo, as pessoas sabem que Cristo existe, que Cristo é real, que Cristo é na nossa vida. Quando a gente tem essa mentalidade de Cristo, e a palavra declara isso acerca de nós, a palavra declara lá em 1 Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Essa é uma verdade a nosso respeito. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos a imagem de Cristo também quando há em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E essa verdade também está declarada ao nosso respeito lá em Filipenses. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, as mesmas atitudes. O que Jesus faria nessa situação? Como Jesus se portaria? E assim, alguns podem achar, talvez depois dessa reflexão que nós estamos fazendo, talvez não mais, mas antes talvez alguém pudesse achar, todo domingo eu estou lá na igreja, checklist, né? Todo domingo eu estou lá na igreja, todo dia eu faço o meu devocional, estou fazendo jejum, vou no monte, estou evangelizando minha família, estou falando de Jesus, da palavra, lá no meu trabalho. Estou dizimando. Estou falando de Jesus nas minhas redes sociais,
no meu Instagram, estou falando de Jesus. Nossa, estou sendo frutífero. Eu estou dando frutos. Gente, eu não estou aqui de forma alguma menosprezando a importância dessas práticas, né? Todas são práticas, disciplinas espirituais que nos auxiliam, que é importante para nós, nos ajuda a nos desenvolver nessa caminhada, né? Nessa jornada que nós estamos trilhando. Mas eu acredito que já ficou aqui bem claro para nós que frutificar e ser a imagem de Cristo é algo muito mais profundo do que práticas, do que esse checklist todo, do que essas regras todas. É algo muito mais profundo. Se a gente vai lá em Gálatas, capítulo 5, onde estão lá descritos o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é longanimidade, que é benignidade, que é mansidão, que é domínio próprio. A gente vê que são coisas muito mais profundas e são virtudes. São exatamente as características de Cristo que o Senhor quer que sejam implantadas em nós, para que então nós sejamos a imagem e semelhança dele. Vai muito além de um checklist de afazeres, de hábitos que eu vou ter que desenvolver na minha rotina. Vai muito além. Então, vendo todas essas características de Cristo que precisam ser moldadas em mim, que precisam ser trabalhadas em mim, para que então eu me torne a imagem e semelhança dele, a gente vê que é assim uma obra grandiosa. É uma obra grandiosa. E assim, a gente pode ser tentado a se sentir um pouco, às vezes, até desanimado diante de uma obra tão grandiosa a ser feita. Aí a gente se depara com a nossa condição, com o nosso estado, com talvez tudo que ainda falta, e talvez fica pensando que eu já deveria estar em um outro nível, mas ainda não estou. E talvez se pegue repetindo ainda aqueles mesmos tropeços de antes, que ao nosso ver já deveriam ter sido superados. Mas eu quero dizer aqui nesta noite, para nós não pensarmos assim, para a gente não se sentir assim, desanimados diante dessa grande obra. Primeiro, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E segundo, que essa obra grandiosa não será feita pelo esforço, pela força do nosso braço. Aqui em Marcos capítulo... Marcos, Jesus? Marcos... Em Marcos 4, capítulo 26, o Senhor diz assim, ó: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce,
embora ele não saiba como. Essa obra grandiosa, ela não é feita pela força do nosso braço. A gente pode dormir, a gente pode acordar. Pode ser noite, pode ser dia, mas a semente que o Senhor lançou sobre a nossa vida vai germinar e vai crescer. Sem a força do nosso braço, sem a nossa interferência, sem que a gente vá lá e faça com a força das nossas mãos, porque a obra é dele, sem saber como, sem ver, de uma forma inexplicável para nós, sendo um mistério para nós, a semente dele germina e cresce. E ainda, aqui, continuando em Marcos 4, agora o 28, diz assim, que a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, tem outras traduções que dizem primeiro a erva, tem outras traduções que dizem primeiro a planta. Então, primeiro a planta, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Quando a gente olha essas palavras aqui, primeiro isso, depois aquilo. E então a terceira coisa. Primeiro, depois e então. Essas palavras indicam que esse processo ele é gradativo. Ele é gradativo. Então, considerando que não precisamos fazer na força do nosso braço. Dormindo ou acordado, a semente germina e cresce sem saber nós como. E considerando que é gradativo, então não há por que nós nos sentirmos desanimados. Ser gradativo, esse processo de plantação e de colheita ser assim, gradativo, foi a escolha do Senhor. Aprove a ele fazer assim. Em todas as outras coisas da criação, o Senhor disse, haja, 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 e instantaneamente se fazia. Mas conosco, ele não disse haja, para instantaneamente se fazer. Ele disse, façamos, filho, façamos, verbo, o homem, a nossa imagem e semelhança. Aprove a ele que fosse assim. Ele e o verbo, ele e a sua palavra fazer. E fazer de forma gradativa. Por isso é que existem os processos, os ciclos, né, as estações. E agora eu lembro de uma passagem lá em Provérbios que diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, o nosso caminhar, essa nossa jornada que nós estamos trilhando é semelhante à luz da aurora. É igualzinho o sol no amanhecer. A princípio, é uma luz fraquinha, é só uma pontinha. A princípio, ainda é mais noite do que dia, mas aí aquela luz vai crescendo, vai subindo, vai tomando forma, vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito.
Então, a gente deve se alegrar nessa esperança de nos tornarmos dia perfeito, se alegrar nessa obra gradual que o Senhor está fazendo em nós. Aleluia! E essa obra, como eu falei, aprove ao Senhor fazê-la por meio do seu verbo, por meio da sua palavra. Na primeira carta que Pedro escreveu, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, está dito assim, ó: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O que é que o Senhor está falando aqui para nós? Ele está dizendo assim, ó: vocês foram gerados uma vez por uma semente natural. A semente dos pais de vocês, a semente dos ancestrais de vocês. Vocês foram gerados essa primeira vez de forma natural por essa semente natural. No entanto, essa semente perece. Essa semente se corrompe. Mas uma vez que eu escolhi vocês para serem a imagem e semelhança do Filho, uma vez que desde o princípio eu predestinei vocês, então agora eu vou gerar vocês uma segunda vez. Só que dessa vez, não mais com uma semente natural que perece, mas com a semente da minha palavra, com a semente do verbo, com essa semente que não perece, com essa semente que não se corrompe, com essa semente que é eterna, com essa semente que é poderosa, com essa semente que jamais passará. Céus e terra passarão, mas essa semente não passará. É com essa semente que eu estou gerando vocês uma outra vez. É isso que ele está falando para nós aqui nessa palavra. E olha que coisa poderosa, gente. Que coisa linda você saber que você está sendo construído uma segunda vez, mas dessa vez com algo extremamente poderoso, com algo que jamais passará. Tudo isso que está sendo plantado, que está sendo semeado em você, jamais passará. É um fruto que, como o Senhor falou lá em João, é um fruto que permanecerá. Por quê? Porque esse fruto decorre agora dessa semente que não perece. Agora sim, o nosso fruto permanecerá. Ainda que o nosso corpo físico aqui passe, mas esse fruto que está sendo semeado em nós permanecerá. Porque ele está sendo gerado por uma semente eterna. Bom, já vou finalizar, gente. Entendemos que o Senhor nos escolheu desde a fundação de todas as coisas, nos predestinou para sermos a imagem e semelhança do seu Filho, e que agora ele está nos construindo, nos gerando por meio de uma semente incorruptível, por meio de uma semente que não perece. Entendemos, né?
Aí, agora, entendendo isso, e para finalizar, eu volto lá no versículo que eu citei pela primeira vez, que eu citei no comecinho, o primeiro versículo que eu citei, bem no comecinho, né? Considerando tudo isso, considerando que eu estou sendo gerado por essa semente, o Senhor está me construindo gradualmente, agora por meio dessa semente incorruptível. Aí, o que é que eu vou fazer para que essa semente incorruptível dele dê frutos, frutos que permaneçam? Aí, Lucas 8,15 responde para nós: com um coração bom e generoso, ouvem a palavra. 1. Ouvem a palavra. 2. Retém. E 3. Dão fruto com perseverança. Nós estamos neste propósito de buscar no Senhor uma palavra para o nosso próximo ano, uma direção para o nosso próximo ano, um direcionamento, uma instrução, uma revelação, e sim, ele vai nos dar. Quando ele nos der, a primeira coisa a gente fez. Nós ouvimos a palavra. O Senhor falou conosco, o Senhor nos revelou. Nós ouvimos a palavra. Depois que eu ouço, eu vou reter essa palavra. O que é reter? Eu vou agarrar essa palavra, eu vou segurar essa palavra, eu vou guardar essa palavra, zelando com muito zelo por essa palavra, como disse o pastor Lucas, segurando assim, para que nada e nem ninguém tome essa palavra de mim. Depois que eu faço essas duas coisas, com perseverança, é o terceiro ponto, é que eu finalmente dou frutos. Com perseverança. Essa palavra perseverança, no grego, que foi o texto original que Lucas escreveu, esse evangelho, perseverança no grego era uma palavra que tinha um significado assim, no seguinte sentido. Imagina alguém que está submetido a algo extremamente desconfortável, seja uma situação, seja um lugar, seja uma circunstância, seja uma condição de vida momentânea, mas extremamente desconfortável. E essa pessoa até tem a opção de sair desse desconforto. No entanto, ela não sai. Ela fica ali, espontaneamente, ela fica ali, porque ela sabe que é exatamente ali que ela precisa estar. Até que a semente frutifique. Isso é perseverança, segundo o sentido original aqui, que a palavra foi escrita. Então, eu dou fruto com perseverança, eu dou fruto quando eu permaneço. Ainda que haja desconfortos, ainda que eu tenha a opção de deixar aquele desconforto e seguir com outra coisa. Eu permaneço, porque eu sei que eu preciso estar ali até que a semente frutifique, e eu sei os benefícios que eu vou ter quando então essa semente frutificar. Bom, era isso. Obrigada, gente. Amém.
Amém. Ouvir a maneira que você traz a palavra. E, gente, para trazer, a Manuzinha estava falando ali, e o Espírito Santo foi me trazendo algo que eu queria compartilhar com vocês, e muito importante para a gente frutificar. A Manu trouxe demais essa revelação, porque ela disse assim, que o que a palavra está dizendo é que todos nós podemos frutificar. Ela diz que nós, lá no início de Gênesis, que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então, isso aqui está bem na sua frente, né, Silvia? A gente já tem a condição, porque somos semelhantes a Cristo. Aí ela disse que a gente pode, como diz Romanos, e um outro versículo que ela disse, que eu tenho a mente de Cristo e que o mesmo sentimento que estava em Cristo está em mim. Então ela disse, olha, essa obra é grandiosa e muitas vezes a gente se sente não capaz. Glória a Deus por isso, porque também tem o outro lado. Quando ela disse do check em tudo, quem dá check em tudo e acha que está bem são os fariseus. Os fariseus, eles faziam tudo isso. E eu tenho muita tendência, as minhas filhas até brincam, fariseu, de me chamar de fariseu. Eu quero sempre, eu falo para Deus, que eu não perca esse amor, porque você quer fazer com tanta excelência, você quer fazer, quer ficar ali, não, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. E a nossa tendência é dizer, né, não, eu estou dando dízimo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E você acaba sendo um fariseu, então é importante esse sentimento que estava em Cristo. Deixando as obras pisar mais. Deixando as obras e achar que é você que está fazendo, e menos Cristo. Né? Então, isso é muito importante. Então, ela disse, se a gente tiver esse mesmo sentimento, e se a gente tiver, e se a gente se enxergar como semelhante de Cristo, a gente é capaz de frutificar. A obra, ela é grandiosa, mas não depende de nós, depende do Senhor. Mas tem um ponto aqui que o Espírito Santo me trouxe aqui, é que se há algo que você precisa fazer e você não está fazendo, porque você se acha incapaz, ou porque você está ali naquele lugar, você não está permanecendo, como a Manu disse, você não vai sair desse lugar. Né? Então, deixa eu ser mais explícita. Como a Flávia falou, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consegui, já perdoei. Não é esse sentimento que estava em Cristo. O velho Adão, e foi tão engraçado que o Espírito Santo me trouxe agora, porque qual foi a primeira tentação do homem? A maçã, né? Deus fez o jardim, não vai comer ali. Aonde o homem caiu? Numa coisa tão pequena. Não pode comer desse fruto. É o único fruto que não pode comer. Aonde Adão e Eva pecaram? No fruto. Podia terminar a história aí. Mas quando Jesus vem, qual é a primeira tentação de Jesus? Ele vai no deserto. Primeira tentação de Jesus, o diabo vira e fala, Jesus teve fome. Os 40 dias já foi feito, ele já tinha feito o que tinha que fazer. No 41º, o diabo tenta o Senhor nessa área de novo. E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da minha boca. Por isso, gente, que lá em Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes a gente está achando que a gente vai cair em coisas grandes e não, são nas pequenas, nas coisas simples. E aí, quando Satanás por uma porta ele entrou, no velho Adão ele entrou, vem Cristo e na mesma coisa, dizendo para mim e para você, é possível passar por isso e ter o mesmo sentimento, as mesmas atitudes que estavam em mim. Você já não é mais o velho homem. Todas as vezes que pequenas coisas, coisas simples te fazem pecar, porque a carne está prevalecendo em você.
O novo Adão já te capacitou, Cristo, para fazer diferente. A escolha é minha e sua. Jonas, quando teve uma direção, vai a Nínive ministrar lá, porque ali vai haver salvação. Jonas fugiu da palavra de Deus. Coisa simples. O que acontece no meio do caminho? O peixe engole Jonas, uma tempestade, e ele fica ali na boca do peixe até que ele se arrepende e vai. E aí, quando ele vai, houve salvação. Se o velho Adão, Jesus mostra que existe a possibilidade, nós somos capazes de não cometer o mesmo erro. Em Jonas, ele diz, olha só, por que eu estou citando Jonas? Porque lá no Novo Testamento, Jesus diz que veio Jonas, ele deu o sinal de Jonas, e ainda assim, muitos não se converteram, muitos não ouviram. E aí o que ele diz? Que muitas vezes as tempestades que a gente está vivendo, as lutas que a gente está vivendo, porque estamos em desobediência à palavra de Deus. Ah, não, mas eu dei o check em tudo lá que a Manu disse. Mas e o teu coração? E as tuas atitudes? Você está no centro da vontade de Deus? Se Jesus está falando para você ir para a direita, está dizendo vai, você está parado, você está no centro da vontade de Deus? E é por isso que muitas vezes a gente sim está dentro da boca do peixe. E Deus está dizendo, Senhor, eu me arrependo, esperando com que a gente diga, eu me arrependo, para Ele te fazer sair dessa situação. E último ponto, Pedro. Pedro estava ali dizendo para Jesus que não, eu morro com o Senhor, não vou deixar o guarda falar assim com Jesus, foi lá e cortou a orelha dele, foi lá, não, eu morro, eu mato por ti. Na hora do vamos ver, negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus volta, o que ele faz? Ele pergunta 3 vezes para Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Na mesma forma que Pedro negou, Jesus volta e traz para ele a revelação de que aqui onde você caiu, eu vou te restituir. Quando Pedro recebe essa restituição, ele vai e implanta a igreja até os dias de hoje. Então, o que o Espírito Santo está falando comigo e com você é que essas atitudes são possíveis. E se você não tomar escolha, se você não decidir pelas escolhas de Cristo, você vai ficar nesse lugar, vivendo nas tempestades e muitas vezes tendo que voltar 3 vezes naquele lugar, ficando no meio de tempestade até que você decida frutificar. Até que você decida ser Cristo na vida de alguém, porque você já é a imagem e semelhança de Deus, e porque você já tem o mesmo sentimento de Cristo, você já é uma nova criatura, não é o seu passado, não é o seu futuro, é o seu presente, é o seu estado hoje. Então, gente, isso aqui é uma reflexão para que onde eu quero estar para eu permanecer. Porque baseado nessa palavra que a Manu disse, se você quiser permanecer nesse lugar onde você está, de tempestade, de estar tomando as atitudes erradas, Deus vai te fazer voltar quantas vezes for necessário. E olha, é nas coisas simples. Eu sempre fazia algo com Cristo, no meio do caminho eu dava um jeito de escapar. E eu estou falando isso para vocês, me mostrando vulnerável, porque é justamente sobre isso que eu estou dizendo agora aqui. Porque havia algo em mim que não estava desagradando ao Senhor, no meu coração, e que eu sabia que enquanto eu continuasse com aquilo, eu não ia mudar de patamar. Ou
vou refazer. Enquanto eu continuasse com aquilo, Satanás ia continuar me mostrando. É isso aqui. É isso aqui. Até que o Espírito Santo falou, se realmente tu me amas, qual é o problema? E aí eu entendi. E todo dia, nesse jejum que eu estou falando, nessa área na minha vida, eu estou falando para o Senhor sabe que eu te amo. Porque o Senhor é onisciente, onipresente. Mas isso aqui é para o capeta, para Satanás saber que eu te amo. E que não há nada acima de Jesus na minha vida. E todo dia essa tem sido a minha oração. E eu vou finalizar 3 dias de consagração. Sabe, Satanás tem que saber aos 4 cantos dessa terra que que Jesus está acima de qualquer coisa na tua vida. Para ele parar de te acusar, porque Jesus já colocou a serpente debaixo dos nossos pés. Mas qual é o lugar que eu estou dando a serpente na minha vida? Jesus sabe do teu coração, ele sonda, ele vê. Muitas vezes a gente toma atitudes que a gente se arrepende lá dentro. Você não precisa nem dizer, Deus está vendo. Mas a gente tem que parar, cortar a cabeça da serpente com uma atitude nossa, semelhante a Cristo. Jesus, ele conhece seu coração. E as nossas atitudes, a gente mostra para Satanás quem é que manda. Quem é que manda? Você vai mostrar para Satanás com uma atitude de Cristo. Amém? Que 2024 a gente vai entrar cheio de defeitos, de pecados, porque só no céu. Mas aquilo que Deus está falando, a gente precisa parar. Aparar as arestas para que a gente suba de patamar. É desejo do Senhor que a gente cresça e o nome dele apareça em nós. Amém? Alguém quer falar alguma coisa aí na internet? Oi, Bá. Quer falar? Ou era palmas? Oi, Chegou? eu cheguei ontem, Ai, graças a Deus. resfriadérrima, né? Hã? Eu cheguei resfriada, acho que esse ar-condicionado todo gelado, que eu vou ter que continuar com ele aqui, né? Não, porque tá um Me calor. deixou resfriadíssima. Hum. Você levantou a mão? Você queria falar? Não, eu levantei a mão, então não. Acho que foi palmas. Bom, mas já que estou falando, Manu, eu sou essa pessoa que está num lugar que não me agrada, mas eu tenho opção de sair, mas eu sei que esse é meu lugar, viu? Então, assim, conviver na situação que eu convivo, do meu marido com uma doença incurável, degenerativa, em que depende muito de mim, não é um lugar agradável para uma mulher estar, né? Mas o Senhor tem me sustentado. Eu sou essa pessoa. Amém. A gaveta está Amém. aberta. Oi, viu? Então, eu gostei muito da sua palavra, parabéns. Falou muito ao meu coração, viu? Amém. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? A Sil quer falar. Pode falar, Sil. Vê se está se vendo aí. Acho que Tá aqui, ó. Ah. Tá? então, meninas, essa palavra falou bastante comigo, Manu. Isso de ser gradual, de ser gradativo, sabe? Às vezes eu me culpava muito, mas hoje eu entendo que até acho que a conversão da gente é gradativa, né? Porque antes eu tinha muita dificuldade, eu queria ler a palavra, aprender, mas a Rô sabe, no início eu até chorava quando eu abria a Bíblia para ler, porque eu falava, meu Deus, né? Como que eu vou compreender isso?
E aí a gente às vezes dá uma parada, porque parece que não está preparada, né? Mas eu sempre vim orando para Deus quebrantar meu coração e me pôr no lugar para que realmente eu tivesse a sede de aprender ali, de ir crescendo, né? E ultimamente eu estou lendo muito a palavra e estudando, mas assim, daí eu me vi realmente amando a palavra, compreendendo a palavra, tendo a absoluta certeza que ali estão todas as respostas, sabe? E aquelas passagens que eu lia com muito temor, sem compreender, muitas vezes achando um absurdo, porque eu era uma pessoa muito racional, né? Então eu ia muito para o racional, mas aí Deus vai transformando de um jeito, né? E é demorado mesmo, mas eu acho que a gente tem que se abrir o coração, né? Se pôr ali, pedir para Deus, Deus, quebranta meu coração, Deus, vem, como que eu faço para me crescer, para mim aprender, para mim, né, seguir. E agora, quando eu vou ler a Bíblia, assim, parece que se me falta tempo de ler, falta tudo, porque é aquilo, né? É a palavra mesmo que sustenta. E gozado que eu nasci num lar cristão, né? Mas, assim, hoje eu falo, glória a Deus por onde eu estou hoje. Porque eu ia na igreja desde quando eu nasci até os meus 15 anos, gente, mas eu não sabia nada, eu não compreendia nada. Na minha casa tinha Bíblia, mas eu nunca vi ninguém lendo a Bíblia. Eu nunca vi meus pais ensinando alguma coisa, sabe? Então, a minha avó era muito crente, mas eu nunca, não sei dizer para vocês, não tinha estudo bíblico na igreja, como não tem até hoje, né? Então, de vez em quando eu me revolto, eu falo, ai meu Deus, se eu tivesse estado num lugar que eu tivesse conhecimento da palavra, será que eu faria os erros que eu fiz na minha vida? Né? E que a gente, às vezes, paga uma consequência muito grande, né? Então, eu fiquei assim, meio até revoltadinha. Mas daí eu fui lendo ali a palavra e tantos homens que eram de Deus, que agradaram o coração de Deus, e no final, que nem Davi errou, né? Daí eu falo, não, eu ia errar mesmo, porque a gente é falho, a gente é pecador, né? E isso não é o que me ia dar segurança que eu não ia fazer alguma coisa que desagradasse a Deus, né? Então é isso. E a nossa conversão realmente é pela palavra, é na insistência, é na busca. E hoje tudo que você falou foi encaixando assim, glória a Deus, viu? Amém. Amém. Quem vai orar, vai? É disponível. A Bá? Bá, você vai orar? Eu, Tá todo mundo claro sentindo a que sua eu vou. falta aí. Claro que eu vou orar. Então tá bom, gente. Deus abençoe. Que a gente possa estar se preparando para o ano que vem. E tudo que eu vou colher no futuro, eu preciso começar hoje. Não traga essa palavra só como mais uma palavra. Traga essa palavra como uma semente e que hoje você tenha a oportunidade de fazer diferente. Amém? Ela é gradual, mas ela não é para baixo, né? Não é retrocedendo. Ela é gradual, de patamar em patamar, mas sempre crescendo. Amém? Um beijo, Amém. gente. Agora eu Amém. vou orar com o pessoal aqui Amém. e a Bá ora aí. Tá bom. Beijo. Beijo.